Passo a palavra ao próximo deputado inscrito, deputado Onyx Lorenzon. Senhor presidente, aqueles que acompanham essa sessão, eu quero apresentar aqui um contraditório em relação à tese vendida pelo atual governo. A tese vendida pelo atual governo é de que ou faz a reforma da Previdência ou não teremos futuro. Primeiro, quero dizer que eu aceito que a Previdência no Brasil, a Previdência Social, precisa de ajustes. Agora, precisa de ajustes inteligentes. E o que está sendo proposto pelo atual governo é uma mistura que me incomoda, senhor presidente, desde o primeiro dia. Porque eu sempre me posicionei contrário à mistura da Previdência com assistência social. Vossa Excelência, num dado momento, me perguntou, mas está bem, deputado, qual é o projeto que o senhor tem para a Previdência? E eu disse a Vossa Excelência que quem tem a obrigação de apresentar o projeto é o Poder Executivo. Cabe ao Legislativo, em nome da sociedade, aceitar ou não. Mas eu não fujo de desafios. E eu vou apresentar uma proposta para Vossa Excelência para mostrar que tem vida inteligente no Brasil. Muito mais do que lá no Palácio do Planalto, nas assessorias que estão sendo mantidas, tanto no Ministério da Fazenda como no Ministério do Planejamento, que, a rigor, é a mesma que jogou o Brasil no buraco. São as mesmas pessoas. Então, vamos tentar aqui, em 15 minutos, colocar todos os pingos nos is. Primeiro, eu quero cobrar o que aprovamos no primeiro dia aqui. E que foi mandado para o governo, passou toda a comissão, vai ir para votar no plenário e não foi entregue. Lembra, presidente? Por unanimidade, nós pedimos a projeção no cenário com e sem reforma para os próximos 10 anos, utilizando variação do PIB, a pirâmide etária e a variação do salário mínimo. E por que os técnicos do governo não mandaram, presidente? Porque aí ficaria cabalmente demonstrado que a proposta da reforma ela é insuficiente. E pior, ela coloca em risco o regime geral da Previdência, que dos últimos 15 anos, nenhum técnico do governo desfez aquilo que disse aqui, embasado no trabalho de 2 técnicos economistas respeitabilíssimos brasileiros, que trabalharam no BNDES, que trabalharam no Banco Central, que têm origem no IPEA, de que dos últimos 15 anos, houveram 8 anos de déficit no regime geral da Previdência e 7 anos de superávit, a ponto de gerar, entre 2000 e 2015, sem correção monetária, um resultado positivo retirando-se que a assistência social, ficando apenas com os benefícios previdenciários, um superávit de mais de 40 bi. E se nós incorporarmos o fatídico ano de 2016, chegamos a mais de 450 milhões de resultado positivo do regime geral da Previdência. Disse aqui ao jovem presidente do INSS que eu gostaria de vê-lo diante de uma plateia de 100 jovens, 50 meninos, 50 meninas, e convencê-los, a proposta original do governo, de entrar no regime geral da Previdência para se aposentar aos 65 anos, recebendo o teto do regime, do regime geral da Previdência, se eles poderiam entrar aos 40 e receber 76%, pagando apenas 25 anos e cumprindo a regra original de 25, já mudou. Portanto, um sistema que não faz atratividade, um sistema que é tendente a desestruturar aquilo que hoje funciona no Brasil, essa não é uma boa reforma. Quero lembrar também que o ministro Padilha disse aqui, neste plenário, que a razão maior da reforma da Previdência é de que, em 2 anos, pela PEC do teto, o governo não teria gastos discricionários possíveis. A pergunta e o meu posicionamento é claro, eu sou contra esta reforma da Previdência, primeiro porque ela não é inteligente.
Segundo, porque ela não tem honestidade na sua proposta, quando ela mistura assistência social com previdência. Ela mistura propositalmente. E quero até isentar o governo. Isso é coisa dos técnicos. Os mesmos que enterraram o Brasil. Estão propondo um caminho que não é a solução. E quando o ministro que fala pelo governo diz que daqui 7 anos, e foi repetido a exaustão por representantes do governo aqui, de que daqui 7 anos tem que fazer de novo, ora, presidente, não dá para bulir com a vida das pessoas. Previdência é algo muito sério. Se quisesse fazer algo sério no Brasil, tinha que isolar a previdência urbana no Brasil, por exemplo, que é superavitária, mesmo pagando seguros que outros países não pagam, como Vossa Excelência viu aqui no debate que foi feito. Além do que, eu quero lembrar que lá no regime geral da Previdência está assistência social, previdência e seguro. E a previdência urbana consegue pagar tudo isso. Ah, nós temos a aposentadoria rural, ela é justa? Ela não é aposentadoria rural, ela é assistência social ao trabalhador rural. Ela tem outra natureza. E o governo continua misturando tudo. Ela tem uma natureza que não é contributiva, porque de cada R$100 pago de benefícios na aposentadoria, na assistência social rural, nós temos apenas 7,25 recolhidos. Vossa Excelência sabe o número? Agora, para cada R$100 de benefício da Previdência Urbana, do regime geral da Previdência, tem R$104 de arrecadação, presidente. Então, quando a gente vê que a conversa não é correta, não é séria, quem tem critério não veste, ou melhor, não aceita esta proposta e essa conversa sem debate e sem discussão. Quero avançar para uma proposta que foi apresentada aqui no debate internacional por um núcleo de estudos que está em São Paulo, com a Universidade de Milão, com a Universidade de Harvard. Quero lembrar aqui o que disse há pouco o deputado Alceu, de que ele via homens na roça com 55 anos como velhos. Na roça, nas minas, na construção civil. Por quê? Porque organicamente a ciência já provou que quem trabalha sob condições de intempérie, ele tem um desgaste orgânico maior. Diferente de quem trabalha no ar-condicionado como nós aqui. Então, por que não pensar na aposentadoria fásica? Uma proposta que sinaliza para um processo onde a pessoa se desaposenta ou reduz a sua carga de trabalho recebendo um benefício. Por que não, em vez do regime geral do teto do regime geral da Previdência, o Brasil ter, como outros países, uma Previdência que garante, com controle público, um salário mínimo ou 2, como teto? E por que não criar-se, por exemplo, o PIA? Propositalmente é um nome gaúcho. Poupança individual para aposentadoria. Alguém pensou nisso, neste governo? Não. Agora, me mostra qual é o fundo de pensão no Brasil que não teve roubalheira nos últimos 100 anos. Quero um exemplo. Um exemplo. Agora, se o Brasil criasse uma poupança individual para aposentadoria, como é na Itália, um sistema nocional, aonde o cidadão sabe quantos centavos ele colocou desde o primeiro dia, teria um regime geral da Previdência, que teria um teto de 1 ou 2 salários mínimos, isso poderia ser arbitrado pelo governo, e qualquer cidadão que quisesse ter uma aposentadoria maior, ele, com controle individual dele, com portabilidade, com garantia do governo, estou apresentando uma proposta completamente diferente, presidente Marum, pensada e aplicada em outros países, onde se faz esta acumulação sem ir para fundo nenhum, para ser gerido por sindicalista ladrão, para ser gerido por servidor público que se corrompe. Não. Aposentadoria individual, pessoal, em qualquer banco, onde o cidadão tem lá no regime geral da Previdência escrito quando ele aposentou, seja funcionário público, seja
empresário, seja trabalhador, haveria um colchão de proteção de até 2 ou 3 salários mínimos, e depois haveria um sistema onde cada um construiria. Sabe por que isso é diferente do que o governo está propondo? Porque o Brasil tem 15,5% do PIB de poupança interna. É por isso que o dinheiro no Brasil para gerar emprego é caro, e Vossa Excelência sabe. O juro é alto, Vossa Excelência sabe. O Brasil é dependente de bancos internacionais, por isso que o câmbio é essa maluquice que tem no Brasil. Agora, se nós conseguíssemos aumentar a poupança interna de 15% para 20% do PIB, nós passaríamos, ou quem sabe até 25%, nós poderíamos passar a ter crescimento sustentável de 4% ao ano. E com os ganhos de produtividade, resolveria o período da transição de um sistema para o outro. Então, eu estou aqui oferecendo, não é da minha lavra, são de pessoas que há anos se debruçam sobre esse tema, que eu trago essa proposta. Eu não estou aqui apenas criticando o governo, eu estou aqui criticando os governos. Nem o que saiu pensou numa alternativa desse tipo, porque não lhe interessava. Tem que se respeitar as pessoas, tem que se pensar no futuro do país. Tem vida inteligente fora dos escaninhos, dos ministérios. E por que não ter humildade para ouvir? Por que não ter humildade para buscar essas alternativas? Aí não, é goela abaixo. Ou é assim ou é desgraça. E eu quero apor uma outra consideração também importante, presidente. Que legitimidade tem um governo que não reduziu nenhum dos 25 mil cargos em comissão? Que continua com a mesma estrutura ministerial? Vossa Excelência sabe, qualquer parlamentar pode testemunhar, vai nos ministérios e o que dizem os ministros é que tem dinheiro para tudo. Para tudo. Tem programa para tudo. E está quebrado o país. E eu tenho uma consideração aqui, presidente, que é a seguinte: por que vou votar contra a reforma da Previdência proposta pelo atual governo? Primeiro, porque ela não vai resolver. Segundo, porque ela vai colocar em risco uma das poucas coisas que funcionam nesse país, que é o regime geral da Previdência. Terceiro, porque ela continua misturando irresponsavelmente, maquiavelicamente e desonestamente assistência social com sistema contributivo. Quarto, porque não há nenhum esforço para aumentar a poupança no Brasil. Vossa Excelência sabe quanto está o Tesouro Direto? Tem mais de 1 milhão de brasileiros filiados. No último mês, mais de 50 mil, sem nenhum incentivo do governo. Desses 50 mil novos filiados ao sistema de Tesouro Direto, 70% são mulheres. As mulheres são muito boas nos seus investimentos, porque elas são muito criteriosas com o seu dinheiro. Por que elas estão migrando para lá? Porque lá tem segurança e uma rentabilidade razoável. Porque o governo que tem esses exemplos não os traz para a reforma da Previdência. E a minha contrariedade e a minha visão, ela é de fundo. E eu disse isso para representantes do setor financeiro brasileiro, que foram me questionar por que eu ia votar contra a reforma da Previdência. Porque se nós dermos uma folguinha de caixa para esse governo, ela vai servir para o outro governo. E os governos não serão reformados no Brasil. A Grécia virá por falta da reforma do governo. O governo precisa ser reformado no Brasil. Ele precisa aprender de uma vez por todas o que o deputado Alceu aprendeu quando menino e eu aprendi, Vossa Excelência também. Que a gente não gasta mais do que arrecada. Os governos do Brasil não entenderam isso ainda. Os governos brasileiros, e quem disse aqui foi o ministro-chefe da Casa Civil, nosso conterrâneo. E foi o primeiro argumento. Nós precisamos ter gastos discricionários. Precisa fazer a reforma da Previdência, colocar as pessoas em riscos, até desestruturar um sistema que funciona no Brasil, misturando todas as coisas. Para quê, presidente? Para ter folga de caixa? Ah, não. Não conte comigo. A reforma trabalhista, que revisa uma legislação que tem mais de 50 anos, quer dizer, tem quase 70 anos, esta eu vou votar a favor. Porque ela mexe naquilo que é fundamental, ou seja,
ela faz as alterações para que o país possa se adaptar aos novos tempos. Agora, reforma da Previdência, que vai retirar benefícios, que vai colocar as pessoas em riscos, e com o objetivo fundamental, não é de resolver o problema do Brasil quanto ao investimento, quanto à capacidade de aumentar sua poupança, de geração de empregos, de reduzir o custo do dinheiro, não. A reforma da Previdência no Brasil tem o objetivo de dar folga para governo. E governo nenhum terá de mim um voto com o argumento de folgar o caixa. Ele vai ter voto para reformar o governo, porque eu estou preocupado com as pessoas. Eu não estou preocupado com governantes, nem com partidos. Eu fui eleito por pessoas, e a elas eu devo a minha lealdade, e meu voto será não. Em função, eu até já discuti com